Olá! Nessa aula, nós vamos ver quais são as etapas do Design Thinking. Essa metodologia, ela pode ser dividida em diferentes números de etapas, de acordo com o autor que você lê. Nós vamos trabalhar com 5 etapas, mas as mesmas ações que nós vamos fazer nessas 5 etapas, dependendo de quem for o autor, que for a referência que você estiver lendo num livro, num artigo ou numa experiência, você vai ver usando 7 etapas, 6 etapas, às vezes 3 etapas. Mas essa divisão em número de etapas é só uma questão mesmo de organização. Como que a pessoa prefere trabalhar, né, com o número de etapas. Porque, na verdade, com 3, com 5 ou com 7 etapas, você vai estar fazendo as mesmas ações. Mas na hora de organizar, tem gente que prefere distribuir de forma mais dividida essas etapas. Tem gente que prefere aglutinar mais ações em poucas etapas. Então, eu estou optando por trabalhar com vocês com 5 etapas. Essas etapas, então, são a descoberta, que é uma etapa em que você vai até o usuário, você vai entender, né? Você já tem um problema a ser resolvido, já sabe o que você precisa solucionar, mas você precisa conversar com o usuário para ter aí um processo de empatia com ele, entender o que ele vive, o que ele sente, o que ele quer realmente, porque às vezes o que você pode imaginar que o usuário precisa não é o que ele realmente acha que precisa, não é o que ele está buscando. Então, na etapa de descoberta, você faz uma pesquisa de campo com o usuário, para entender então esse usuário, e também uma pesquisa nas referências que você encontrar. Você vai também estudar sobre esse assunto. A outra etapa é a interpretação. Nessa segunda etapa, ela é quando você reúne todos esses dados que você coletou nas suas pesquisas, na pesquisa de campo, com o seu público, com o seu usuário, e vai então entender o que esses dados estão te dizendo. Né? Para que eles servem para você entender melhor o problema? Você vai sistematizar isso então. A terceira etapa é a etapa da ideação. É o momento em que você vai ter todas as ideias que, diante de todos os dados coletados, você consegue pensar para poder solucionar o problema. Nesse momento, você vai ter ideias ruins, ideias boas, mas o importante é ter muitas ideias para poder avaliar e pensar qual que merece ir para a próxima etapa, que é a de prototipação. Aí você escolhe uma ou algumas ideias para poder transformar em protótipos, tangibilizar, né, tornar real, né, a gente conseguir ver, sentir, se for um produto, tocar, num primeiro produto, uma primeira versão desse produto, pode ser até em escala reduzida, com uma maquete, por exemplo, né, ou simplesmente um desenho desse produto. Então você faz os protótipos e, por último, você tem a quinta etapa, que é a etapa de análise. Essa etapa de análise, de evolução, ela vai servir para você entender melhor, né? Parar, refletir sobre o que você fez, sobre qual é esse seu produto, esse seu protótipo, e ver que diferenciais que ele tem, né, para o que já existe aí no mercado, pensar na viabilidade econômica dele e também fazer teste com o usuário, apresentar essas suas ideias e seus protótipos para o seu público, para quem que que esse produto, esse protótipo serviria, você vai apresentar para eles para coletar opinião. Né? O usuário vai te contar, então, se ele acha que é adequado, se não é, o que pode melhorar, o que pode ser feito de uma forma diferente do que o que você pensou, ou não, se está tudo certo, se realmente está solucionando para ele a solução que você apresentou para o problema que ele tem. Essas etapas, elas não necessariamente têm que ser feitas sempre seguindo essa ordem. Elas não precisam ser feitas então de forma linear. Essa é uma metodologia criativa. Então você pode também trabalhar com criatividade, né, com essas etapas, fazendo pequenas adequações, até porque na primeira etapa, né, da descoberta, provavelmente quando você está pesquisando o assunto, está conversando com os usuários, você já vai ter ideias. Então você não vai esperar chegar na terceira etapa para ter a sua primeira ideia. Enquanto você está pesquisando, você já vai ter algumas ideias, já pode ir anotando. Né? Depois também, na hora que você está prototipando ou está tendo ideias, você pode perceber que você precisa fazer uma nova pesquisa, precisa conversar novamente com o usuário, precisa fazer uma nova pesquisa de projetos que já existem por aí, de teorias sobre o assunto que você está
pesquisando, tem alguma relação aí com o produto, ou com o projeto, com a ação que você quer construir, então você pode ir indo e voltando em algumas etapas. Isso que eu estou chamando de caótico. O processo, então, não precisa ser linear, ele pode ser caótico, ir e voltar em etapas sempre que for necessário. Então, essas são as etapas do Design Thinking e a gente vai ver depois cada uma delas com mais detalhes. Até mais!